A situação está saindo do controle por lá, é ano político, uma denúncia atrás da outra, envolvendo figuras importantes, a presidência do São Paulo, e agora nós temos a data da votação do impeachment do presidente Júlio Casares. Tudo começou com a denúncia, agora no fim do ano, de um esquema ilegal de venda de camarotes no show da Shakira. E nos últimos dias saiu também essa denúncia que envolve as contas do presidente Júlio Casares, informação que foi trazida em primeira mão pelo UOL e confirmada aqui pela Jovem Pan. É turbulência política para o lado do São Paulo. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto pela Jovem Pan. Agora nós temos até já definido aí o dia, né? O dia que será votado o impeachment do presidente Júlio Casares no São Paulo. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Semana que vem, né? Dia 14, tem a votação no Conselho, né? Vamos ver se vai seguir, se vai ter mudança, né? Tem torcida organizada, promete ali um protesto forte pelo impeachment, a torcida organizada que até pouco tempo apoiava a gestão, aí desde ontem, né, dessa semana, deixou de apoiar. Ontem teve a votação no Conselho Consultivo, que é uma outra coisa, né? Um conselho, como o nome já diz, né? Consultivo, é mais para de consulta, de encaminhamento, não é uma coisa assim, ela é oficial, mas não é uma coisa que decide o que vai acontecer ou não. Mas é um conselho formado por ex-presidentes, por alguns outros conselheiros do clube, são 9 pessoas no total, e esse conselho consultivo ontem fez uma votação contra o impeachment do Júlio Casares, né? O Júlio participou dessa reunião ontem desse conselho consultivo, dos ex-presidentes, tinha tal Leco, tal Carlos Miguel Aidar, tal José Eduardo Mesquita Pimenta, que é o presidente desse conselho. Fernando Casal Del Rey, pelo que os colegas que acompanham o São Paulo disseram, ele não esteve nessa reunião, acho que está fora do país. E só um conselheiro, né, o José Carlos Ferreira Alves, que não foi presidente do clube, mas já foi diretor de futebol, já teve vários cargos, está conselheiro há muito tempo, foi o único que votou a favor do encaminhamento do processo de impeachment do presidente. Mas no Conselho Deliberativo é uma outra história, ali é só, vamos dizer assim, um conselho para o conselho, vamos dizer assim, e o Conselho Deliberativo vai votar, e aí a política que está muito presente. Aí não é as questões, uma votação de impeachment, ela não está diretamente ligada ao que está sendo falado, às denúncias, que, claro, o Casares tem todo o direito de se defender, por enquanto ele não é culpado de nada, eles são denúncias que têm que ser investigadas, mas a política é uma outra história. Você tem a parte jurídica e a parte política, e a parte política tem que ver o quanto ele tem de apoio, se ele tem apoio suficiente para se manter ou não. Com certeza ele já perdeu muito do apoio que tinha, e aí vamos ver semana que vem se ele tem os votos suficientes para se manter. Mas se essa votação acontecesse, sei lá, há um ano, primeiro que ela nem aconteceria, né? E depois, se acontecesse eventualmente por algum motivo, ele venceria por goleada. Hoje já não é a mesma situação. Alguns que são a favor do impeachment alegam que marcaram rapidamente a reunião do Conselho, porque tem muita gente viajando, muita gente fora, isso dificultaria para que se chegasse ao número necessário para a aprovação do impeachment do presidente. Mas, enfim, é uma guerra política, cada um vai falar do seu lado. Vamos ver o quanto que o Casares perdeu de apoio, né? Que tem muita conversa informal, mas aí no voto vamos ver o quanto que ele ainda tem de apoio, o quanto que ele perdeu. Mas é uma situação bem complicada. Ele, há pouco tempo, ele era um cara que tinha na parte política do São Paulo um controle até razoável, né, e bom. Ele nunca foi o cara mais poderoso. Ele faz parte de um grupo que era dominante. Ele é uma das pessoas desse grupo. Mas não havia essa questão de um possível impeachment. Hoje, ele perdeu apoio, inclusive, de aliados que estiveram com ele na eleição, que estiveram com ele na reeleição, que estiveram com ele na gestão. Vamos ver o quanto que ele perdeu. Porque às vezes tem gente que você acha que ainda está com você, vai na votação do Conselho, ele não está mais com você, ele vota contra. Isso vai depender muito do clima político do clube. Se o clima político for pelo impeachment, vai ter gente que o presidente espera que vá votar a favor, que vai acabar votando contra ele. Próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 18h30, marcada a votação no Conselho do São Paulo. Ao todo são 255 conselheiros. E se 2/3, a gente está falando aí de 179 conselheiros, votarem a favor do impeachment, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, será afastado preventivamente.
Flávio Prado, muito boa tarde para você. Tá aí, crise política do São Paulo cada vez pior, saindo do controle. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. O Bruno colocou uma situação aí muito interessante. Eu não estou lá dentro para saber o que aconteceu efetivamente. A gente sabe que os conselheiros, eles usam muito o clube para eles. Isso é uma prática infeliz que acontece em quase todos os clubes, especialmente aqueles que que têm essa filosofia de ser mandado pela parte social. Então é muito normal esse tipo de coisa, uma troca de favores, você me favorece aqui, eu te favoreço lá, você pega um negócio aqui, outro pega lá. Isso funciona como moeda de troca para a manutenção do poder. Houve uma quebra desse processo todo e saíram essas situações que deveriam ser realmente rotineiras e agora há um espaço para que alguém pegue esse lugar e dê continuidade a esse sistema. É basicamente isso, não muda muita coisa. Agora, com relação à investigação, tem que ser feito, obviamente, é um problema de polícia, um problema de Ministério Público que está acontecendo, mas ninguém está preocupado com São Paulo, não, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Quando o Bruno falou, se fosse um ano atrás, com tudo isso que aconteceu, não rolava nada. Houve algum estresse aí, alguma briga em grupos, racharam, aquela briga, separação, né, do Belmonte, principalmente, né, implicou numa quebra bem grande do grupo de apoio do Casares. E aí começa a aparecer denúncia daqui, denúncia de lá, porque eles fazem um monte de coisas durante o tempo todo para que haja manutenção do poder. Então, todo mundo sabe de tudo, é uma realidade. E aí, quando o cara cai em desgraça, a coisa acontece assim. Então, não é uma questão de... ninguém está preocupado, o São Paulo está sendo prejudicado, o clube está sendo... Nada, não é nada disso, é briga pelo poder. Os caras querem a vaga que agora começa a ficar possível. É esse o ponto, é esse o negócio. Por exemplo, o Augusto Melo no Corinthians fez um monte de pataquada. Fizeram antes dele, mas ele não tinha força política. Né? Fizeram igual, é meio que uma sequência, né? Então, se você não tem força política, você cai porque o clube é político, ele não é um clube profissional, ele não funciona profissionalmente. Ele funciona como um local, uma ação entre amigos e os amigos dominam aquela situação toda. Então, eu acho que tudo que está sendo denunciado tem que ser apurado, obviamente, porque é uma questão de dinheiro, uma questão de retidão. Tudo. Agora, não dá para se levar muito em conta o que se publica, porque vazam matérias. E os jornalistas, né, eles publicam, eles estão lá para isso. Agora, isso significa que tem alguma coisa exatamente errada? Não sei. Não dá para a gente, já viu tanta definição de Ministério Público, depois nada fica comprovado. Não só no futebol, né? Na política também. A gente cansa de ver isso. Denúncia, depois não tinha nada daquilo. Os processos são anulados, uma série de situações. Então, não vou entrar nessa parada aí, porque eu sei como é que é. Tem um monte de interesse por trás disso, principalmente de vazar notícias de coisas erradas que acontecem nos clubes e vão continuar acontecendo, porque o esquema é esse. Você só consegue governar se for desse jeito. E quem se sujeita a fazer esse jogo... está sujeito a, de repente, cair em desgraça, como aconteceu com o Casares. Cercaram um carro, essa coisa toda. Então, você está jogando o jogo e você corre esse tipo de risco, né? Então, é uma questão política. Efetivamente, a força, se ele tiver força, não importa o que ele fez ou o que ele não fez. Isso é um detalhe que não tem a menor importância. Não estou dizendo que não tem importância, tem que ser apurado, claro. Não tem importância com relação ao impeachment. Impeachment não acontecerá porque o presidente agiu bem ou agiu mal. Não é por isso. É uma questão de força política ou não. É uma questão dele já ter achado alguém para o lugar dele que vá dar sequência ao negócio que funciona como sempre funcionou. É aquela coisa de mudar para continuar do mesmo jeito. É mais ou menos por aí. Então ninguém está preocupado com São Paulo, não. Não se iludam. A preocupação é quem vai ficar com o lugar que agora parece que pode ficar vago com a pressão que está em cima do atual presidente. E nós temos o vídeo. Como disse o Bruno Prado, ontem à tarde o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu e esse conselho que é formado por ex-presidentes, Carlos Miguel Aydar, Leco, fazem parte aí do Conselho Consultivo do São Paulo. Saiu até a informação nas últimas horas de que o Carlos Miguel Aydar aconselhou o Casares a não se afastar do cargo de presidente do São Paulo, para o Casares não renunciar. E nós temos aqui o vídeo com áudio e tudo dessa cena, né, que mostra o Júlio Casares deixando essa reunião e já tinha gente ali aguardando a saída do presidente do São Paulo. Aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, você que está chegando agora, já vai deixando o seu like. São Paulo é assunto por aqui. Vamos lá. Vocês estão criminosos, caralho. Vamos se ligar, caralho. Pô, tem que respeitar o São Paulo, caralho. Você tá pensando que vocês é o quê, pô? Eu sei que São Paulo, caralho. Tem que respeitar o São Paulo, caralho.
Acabou de sair uma nota do presidente. Tá aí uma faixa, gestão criminosa, e ainda bateu no vidro. 2. Aliás, as uniformizadas, eles estão se manifestando, eles eram sócios do esquema. Eu cansei de falar aqui que o São Paulo facilitava a venda de ingressos para eles. O São Paulo perdeu um monte de sócio diamante, porque no jogo contra a LDU aqui, eu falei isso milhões de vezes. Eu lembro. O São Paulo facilitou para a torcida independente, essa torcida aí, que eu não gosto de citar o nome, para mim isso é tudo coisa, essa maçaroca aí. E, que aliás, eles têm dinheiro para caramba, eles estão comprando todas as casas lá em volta do Morumbi. De onde eles tiram esse dinheiro? São Paulo tá num buraco e eles estão com grana para caramba. O que eles têm? Eles têm um esquema que vazam para ele há bastante tempo, os ingressos de jogos, e às vezes falta para sócio torcedor, para aquele que paga sempre. Aí eles botam a porcaria deles lá, aqueles aderentes, aqueles lixos lá que eles usam, e colocam sobrepreço, e bem grande. Então, tipo assim, o ingresso de R$300, que seria do sócio torcedor, vai para esses caras, eles metem umas porcarias lá e vira 700. E você só consegue comprar se for assim. E eles têm preferência. Não, tanto que muita gente cancelou só o diamante. Porque você paga, acho que era 300, 400 reais por mês, sei lá. E não tem no ingresso na hora do... Mas eles têm. Sempre eles têm. E esses são os caras que estão agora, né? Ah, que absurdo! Sabe aquele... Isso chama-se hipocrisia. Eles faziam parte do negócio. No Santos, lá, a apresentação do Gabigol. Uma vergonha. Aquilo foi ridículo. Lamentável. Não, foi ridículo. Uma vergonha pro time que já teve o Pelé. Aquilo foi patético, foi vergonhoso, ridículo. E o constrangimento que faz passar o jogador. Esse tipo de ação, esses caras, eles são sócios do esquema. Provavelmente eles já devem ter algum esquema com algum outro que será o futuro. Eles não querem perder, eles são sempre por cima. Então agora estão usando os caras para fazer de conta que eles estão preocupados com o São Paulo, para que aumente a pressão, facilite a saída de quem está lá e quando vier o novo, eles estão juntos. Esse é o negócio. Lembra que eles xingavam todo mundo, xingava treinador, xingava jogador, presidente? Não, nunca. Agora, eles não sabiam de nada. E como é que eles tinham ingresso de tudo? Qualquer jogo do São Paulo eles tinham ingresso. Qualquer jogo. E com facilidade, ingresso com privilégio, tudo. Sempre tiveram esses ingressos. E eu não estou falando agora, falei bastante sobre isso. Então esses caras aí não merecem o menor respeito. Eles só estão virando de lado porque eles já sentiram que o Júlio Casares está fraco. E aí o próximo eles querem estar juntos. Então, nós ajudamos a derrubar o outro. Aí nós estamos no esquema aí. E o cara já sabe que para poder assumir vai ter que fazer esquema com um monte de gente, seja ele quem for. Porque é tudo igual. Não vai mudar nada, é tudo igual. Senhoras, aliás, eu fiquei chocado de ver os nomes do Conselho Consultivo de São Paulo. Pois é. Eu conheci o São Paulo com o Conselho Consultivo. Cara, sabe, figuras de altíssimo nível em todos os sentidos. Caras de uma importância. Nossa, sabe, o Conselho Consultivo de São Paulo era Paulo Machado de Carvalho, era Antônio Leme Nunes Galvão, era Marcelo Portugal Gouveia, era Henri Aidar, era um negócio assim grandioso, sabe? Era uma coisa assim que até o Citadinho chamava Câmara dos Lordes, era um negócio grandioso. Aí eu olhei os nomes ontem e fiquei assustado. Assustado. O Conselho Consultivo de São Paulo de hoje, olha, assustador. O Carlos Miguel Aidar aconselhou o Casares a não renunciar ao cargo de presidente e ainda chegou a confessar que um pequeno arrependimento, né, em ter renunciado da presidência em meio àqueles escândalos que saíram na gestão dele lá do Carlos Miguel Aidar. Porque pode achar um meio termo aí, de repente achar um jeitinho e continuar. Sim, sim. Porque não é... Pedro, de novo, ninguém está preocupado com o São Paulo. É briga pelo poder. O cara quer o poder para continuar fazendo uma série de coisas. E, de repente, eles se ajeitam e fica o próprio Júlio. Se ele pedir, se ele renunciar, e ele perdeu, deixa o espaço vazio. Talvez seja isso. Sim. Porque realmente não vai mudar. Você olha, pode olhar, pega lá o nome dos 200, não sei quantos conselheiros. Olha se tem alguém que você fala, esse cara vai mudar o São Paulo. Não vai, não vai. É a mesma coisa. É só uma questão de aparecer um buraco para o cara poder entrar nesse buraco e pegar essa vaga que é tão cobiçada, né? É isso, é só isso. São Paulo virou refém dos grupos políticos internos ali. Claro, igual ao Corinthians. Você depende de fazer esquema com um, com outro, para você poder governar. Quando o Augusto Melo, e longe de mim defender Augusto Melo, né? Pelo amor de Deus, um horror. Mas quando ele brigou com o Rubão, ele começou a cair. Sim. Ele caiu porque ele brigou com o Rubão, só caiu por isso. Ah, mas teve o negócio da Bet, isso é detalhe. Isso aí não tá menor. Ninguém tá preocupado com o clube, ninguém, zero. O cara se enrolou porque demitiu o Juvenal. Porque demitiu o Juvenal, perdeu força política, ele achou que ele já estava forte a ponto de poder derrubar o Juvenal.
Aí começou a sair, tanto no caso do Corinthians como do São Paulo, começa a sair uma denúncia ali, né? Aí, porque cada um tem o seu quinhãozinho. Uma vez foi beneficiado por um camarote, e achava ótimo. Um pegava um carro, achava ótimo. Na hora que deu o caca, olha, tá vendo, tinha isso, tinha aquilo. Todo mundo sabe o que tá falando, porque eles usavam, né? A torcida uniformizada, eles sabem que os caras vazam o ingresso pra eles. É claro que eles sabem, eles que usam. Então, daqui a pouco eles vão denunciar, estão vazando ingresso, e tal. E todo mundo quer continuar com ele. Como é que você ganha força? Mantendo o privilégio ou dando o privilégio maior. Agora, preocupação com o clube não existe. Esquece. Olha a relação dos teóricos, futuros candidatos, vê se alguém vai mudar isso. Vai mudar nada, vai mudar coisa nenhuma. Mauro César, boa tarde, tá aí. E a gente acompanhando o que se passou no Conselho Consultivo do São Paulo, as denúncias, os nomes que integram esse Conselho Consultivo mostra, a gente percebe que, nossa, há quanto tempo, né, o São Paulo já vive aí dentro de um buraco e não sabe quando que vai sair. Essa é a verdade, Mauro. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. O São Paulo, assim, sempre digo há muitos anos, São Paulo dos grandes clubes do Brasil é o politicamente mais fechado, né? Tem lá os seus cardeais, seus membros natos lá do conselho, que não deixam poder, então esse núcleo é um núcleo duro que não se modifica. Se você amanhã, se aparecer um grupo de São Paulinos capacitados e bem intencionados que queiram tomar o poder para reformular o clube, não vão conseguir, talvez não consigam nem lançar candidatura. Eu não sei o que é mais difícil, furar esse bloqueio e entrar na política de São Paulo ou ser presidente da CBF, que tem que ter apoio de federações, etc., tantos clubes, é muito difícil. Lançar candidatura é difícil. São Paulo não é diferente. Não é diferente. Note os nomes dos que integram esse petit comitê que define o futuro do São Paulo. Tem 2, 3 ex-presidentes. O Aidar foi bom presidente de São Paulo? Está lá decidindo o futuro do time. O Leco foi bom presidente de São Paulo? Está lá decidindo o futuro do clube. Pimenta? Tá todo mundo lá. Lembra da história do Pimenta? Pimenta foi expulso do clube. Depois ele voltou, era do Conselho Consultivo. Então, os conselheiros. Então, os conselheiros são pessoas que passaram pelo poder e que não deixaram saudade, que não foram, assim, caras que fizeram boas gestões. Então, lá. Então, como é que você acha que isso vai mudar, gente? Não vai mudar nada. Fica essa dança das cadeiras. Aí, se ele sai, assume o vice, certamente numa situação, assim, política muito cercada. Digamos que assume o vice e o cara fala, vou mudar tudo aqui. Não tem poder para isso, gente. Não consegue fazer isso na política de São Paulo. É um cenário muito esquisito, assim, muito difícil. E essa coisa da torcida que o Flávio falou, né, é até meio patético. Ele tem uma manifestação, tem 2 caras xingando, batendo no carro. E aí? Porque assim, isso é histórico no São Paulo também. Na época do Juvenal, eu lembro que quando o time tinha alguma crise técnica, o Muricy, que era o técnico, era criticado, o jogador, mas o Juvenal nunca era criticado. A arquibancada nunca ficava contra o Juvenal. A mesma coisa acontecia agora. Mesmíssima coisa. E agora chegou a um ponto que não dá, né? Então os caras falam, não, agora vamos... Então quando até a torcida organizada não consegue manter uma certa independência para fazer o que se espera dela, que é questionar quando o time vai mal, a gestão, o que vocês vão fazer com o meu clube... De repente, só vai romper quando a coisa chega num ponto que não dá mais, né? Então, é um cenário muito, muito ruim. Assim, acho que muito preocupante até para a temporada que vai começar. Porque o time não é forte, não tem dinheiro. As negociações que poderiam ser feitas nesse começo de temporada para tentar dar uma reorganizada no elenco, não vou dizer que elas estão congeladas, mas são dificultadas pela parte política. Como é que você toma... Por exemplo, São Paulo quer contratar o Alan, do Flamengo. Aí o Flamengo pede garantias financeiras. Não dá para imaginar que essa confusão toda não afete o departamento de futebol, não dificulte o trabalho das pessoas. O presidente pode assinar alguma coisa? Com que condição, gente? Amanhã ele pode não ser mais presidente. Como é que você assume um compromisso, né? De um pagamento, a troca de um jogador? Tudo fica difícil, não fica congelado, não está parado, mas também não avança na velocidade que poderia. Porque está tudo voltado para esse noticiário político do São Paulo. Então, é um começo de ano muito assustador, eu diria, para quem torce pelo São Paulo. Para ficar bem preocupado mesmo com o que vem por aí. A não ser que consigam realmente dar um outro rumo, é um início de ano para lá de preocupante. Muito difícil mudar a atual conjuntura do São Paulo, Bruno Prado. E vira e mexe conversando com torcedores de São Paulo e de Corinthians, que eu ouço bastante. Porque o Palmeiras teve o Paulo Nobre, que foi fundamental, importante para colocar o Palmeiras de volta aos trilhos.
E torcedores de São Paulo e Corinthians ficam naquela. Será que não tem aí um Paulo Nobre corintiano, São Paulino, um bilionário aí que possa fazer o mesmo, só que com São Paulo e com Corinthians? Fica essa pergunta do torcedor, não é? Até pode acontecer, mas não me parece que nenhum dos dois clubes tem alguém que hoje está com uma possibilidade real de ser presidente. E aí, voltando a falar da política do clube, né? Você tem que ter voto. E os votos são ali dentro do clube. No caso do São Paulo, é o conselho que elege o presidente. No Corinthians, ainda o sócio vota também, além dos conselheiros. Mas não vejo assim, pegando até os últimos candidatos, as pessoas hoje que são mais influentes, que têm cargos mais altos, nem no São Paulo nem no Corinthians parece ter alguém que você pense assim, ou que você pelo menos ouça entrevistas ou declarações que você imagina, aí tem algo diferente do que passou pelo clube nos últimos anos. Ninguém até agora. No Corinthians, eu me lembro dos debates que fizeram entre Augusto Melo e André Negão na eleição. Assim, eram debates de baixíssimo nível. O Augusto Melo se elegeu, foi um presidente muito ruim, não perdeu a sustentação política e caiu. O André Negão talvez tivesse um apoio político maior, mas por aqueles debates nada indicava que seria um presidente melhor. Seria um presidente que faria coisas diferentes. Ele era do grupo que esteve no poder por muito tempo. Aí depois assumiu o Osmar Stabile, que era vice do Augusto Melo, que foi candidato a presidente que já foi candidato a vice em outras chapas. Teve uma eleição que a chapa era o Cittadini para candidato a presidente, e os dois vices eram o Osmar Stabile e o Augusto Melo. E o Cittadini que disputou com o Osmar Stabile, Cittadini que já foi diretor de futebol. Assim, são as mesmas pessoas e assim não são ideias diferentes. Aí eu não estou dizendo nada de coisa ilegal, de corrupção. Isso aí são coisas que têm que ser investigadas e pronto. Mas estou falando de ideia de gestão de futebol. Várias dessas pessoas que eu citei devem ser pessoas honestas. Eu não estou falando de honestidade, estou falando do cara assumir um time de futebol, um clube grande de futebol, e ter ideias que realmente façam com que o clube evolua, que o clube cresça, que o clube saia do lugar. Que aí não é só a questão de corrupção, é a questão de ter capacidade de tirar o clube do buraco. Os presidentes que passaram pelo Palmeiras antes do Paulo Nobre, o problema não era ter corrupção ou não ter corrupção, o problema era que eram pessoas que, como presidentes, não mostraram capacidade de gerir o clube, de transformar o Palmeiras, de tirar o Palmeiras do buraco, de colocar o Palmeiras numa outra situação. Como os últimos que dirigiram o São Paulo e que dirigiram o Corinthians não mostraram essa capacidade, e os últimos candidatos aí que disputaram a eleição, que são as pessoas que hoje têm mais força para assumir o clube, também não mostram nada de diferente. O Belmonte mesmo era diretor de futebol até outro dia, é um possível candidato a presidente. O Belmonte, ele fala e faz alguma coisa muito diferente em relação à gestão. Ele deu uma entrevista aqui outro dia, né? Eu não estava, mas eu vi aqui as declarações, até dentro do que o Mauro questionou ele, que ele falou, eu acho que tem que gastar, acho que um time como o São Paulo, a gente tem que gastar dinheiro para aí ganhar título e aí começar a entrar dinheiro. A ideia era a ideia do Júlio Casares. Era a mesma coisa. Todos eles, né? De quem ele era diretor por 5 anos. Então ele é diferente, ou sei lá, o presidente do conselho, ou tem Aires de Abreu Filho, que alguns dizem que pode ser candidato a presidente do clube. Ele mostrou alguma coisa diferente? O próprio Vinícius Pinotti, que já foi diretor de futebol na gestão do Leco, também é um possível candidato. Então, assim, não vejo nem no São Paulo nem no Corinthians ninguém que tenha força política para ser presidente com ideias diferentes. O Marco Aurélio Cunha mesmo, que Marco Aurélio acredito que não tenha voto para ser presidente, mas muitos torcedores, pela lembrança afetiva de um tempo que São Paulo era vencedor, o Marco Aurélio é um personagem que aparecia bastante na TV e brincava com os rivais, enfim, aí tem muito torcedor que tem essa memória afetiva, o Marco Aurélio pode ser diferente. Não vejo também nas declarações dele, nas ideias, coisas assim que falam, aí é uma coisa fora da curva, é muito fora do que vinha sendo. Hoje, já há um bom tempo, ele é um adversário político do Casares, mas ser um adversário político do Casares não quer dizer que, assim, se ele for o presidente, vai ser uma revolução. Não, apenas são adversários políticos, mas eu não vejo nenhuma ideia de uma gestão mais moderna, mais eficiente, uma ideia assim, o São Paulo está num buraco, está difícil financeiramente e, consequentemente, também na parte esportiva. Você, como um possível presidente, um pré-candidato, o que você apresenta, qual é a sua proposta? Ninguém até agora mostrou nada que anime, que fala, não, esse cara
tem um projeto bom. Aí o cara pode ter um ótimo projeto, um ótimo discurso, quando assumir não consegue fazer nada, isso é outra coisa. Mas nem esse discurso, nem esse projeto que você pensa, pô, esse cara parece que tem algo diferente. Não consigo ver ninguém. Ô Flávio, como disse o Mauro, deve ter um impacto aí para o Hernan Crespo, para os jogadores do São Paulo, já nesse início de 2026. Se 2025 foi um ano difícil e com o Crespo mandando, não vou dizer indiretas, né? Foram bem diretas, né? Ele mandou para a diretoria do São Paulo. Agora, então, em 2026, com toda essa turbulência, deve impactar certamente o São Paulo dentro das 4 linhas, Flávio. Se é que é possível impactar mais do que impactou, né? Que o São Paulo, Nossa Senhora, futebol ruim pra caramba, independente dos impactos, né? Então já é um agravante, mas o futebol de São Paulo, mas tem razão, vai afetar. Essa altura deveria ser um momento de contratações, um momento de correção de rota, de planejamento e tal, essa bagunça toda lá. Ainda falando um pouquinho sobre essa história do Pedro... Quando eu comecei no jornalismo, claro, você entra no jornalismo, você torce para um time. Eu torci para o São Paulo. E fui cobrir o São Paulo. Me enfronhei muito no São Paulo. Fiquei 5 anos dentro do São Paulo, todo dia lá. Sinceramente, os caras que hoje estão lá nesse conselho, eles não teriam autorização para passar na porta do Morumbi. Não é que eles seriam conselheiros. Eles não seriam autorizados a passar na porta. Eles nem conseguiriam nem para trabalhar lá, nem para ser para trabalhar como balconista na lanchonete, como eu trabalhei quando eu era adolescente. Nem para isso eles iam ter autorização. O nível era muito diferente. Mas muito. A partir do Juvenal Juvencio vira isso aí que nós estamos vendo. Por isso que eu falo. Por que eu bato de todo no São Paulo? Porque eu comprava o São Paulo que eu conheci, com isso aí. Hoje o São Paulo é realmente uma coisa terrível, uma coisa abaixo da crítica, lá embaixo. E esse pessoal que está lá, eu repito, não passaria na porta. Não passaria, seria proibido de passar na porta. Sabe, teria que ter sabe quando o cara está proibido de chegar perto de alguém? Teria proibido passar na porta. 99% dos caras que estão lá não teriam autorização para passar na porta. Eram caras, sabe, de uma grandeza, de uma imposição. Os caras chegavam em qualquer lugar, na Federação Paulista, em CBD, então o cara CBD. Nossa Senhora, mudava a coisa. Era outro patamar. Ué, o chefe da delegação do primeiro título mundial e do segundo do Brasil foi Paulo Machado Carvalho, que era de onde? Do São Paulo. O técnico era de onde? Do São Paulo. Esse era o São Paulo. A Federação Paulista de Futebol, o São Paulo tem uma influência muito grande. Hoje, não tem nada. Nada. São Paulo é nada. São Paulo é fragilíssimo. E não tem perspectiva, esse é o problema. Quando apareceu um milionário, não quero criticar pessoas que já se foram, mas só vou citar. Porque eu criticava quando estava vivo, agora não vou naquela época, né? Agora, por exemplo, o milionário que apareceu no São Paulo, o Abílio Diniz, ele nunca teve interesse de pegar o São Paulo. Ele ia lá, fazia uma onda, falava pra caramba, dava entrevista, escrevia artigo, não sei o quê. Mas ajudar o São Paulo de prática, ele nunca ajudou. Por que ele nunca ajudou? Porque não quis ou porque não achou o ambiente propício para fazer isso? Eu não sei. Nunca conversei com ele sobre isso, nem sobre nada. Acho que eu nunca conversei com o Abílio Diniz. Mas ele era um cara que poderia ser, digamos, o Paulo Nobre do São Paulo. Nunca soube que o Diniz botou dinheiro, botou alguma coisa. Não estou dizendo que devesse pôr, cada um sabe do seu dinheiro. Mas a verdade é que o Paulo Nobre do São Paulo, ele ficava fala daqui, fala de lá, não fazia nada. Talvez porque não pudesse, ou talvez porque não sentisse segurança para poder fazer aquilo. O próprio Paulo Nobre, até entrar no Palmeiras, demorou. Porque o Palmeiras tinha essa estrutura também, falida. Não é que o Paulo Nobre chegou... Não, o Paulo Nobre só entrou quando o Palmeiras chegou no fundo do poço. Ele foi vice do Della Mônica, ele perdeu uma eleição para o Arnaldo Tironi. Isso. Depois que ele venceu. Exatamente. O Della Mônica era o que andava de Kombi, era o presidente que andava... Mas eu prefiro andar de Kombi do que pegar carro de luxo e ficar usando o nome do clube. Não, o Della Mônica era simplicidade. Você já contou uma vez, né, a sua história lá com as Kombis, né? Não tinha um negócio assim que chegavam as Kombis, você fazia a cobertura? Era o Vanderlei. Era o Vanderlei Nogueira. E o seu Della Mônica chegava de Kombi. Todo mundo, o presidente do Palmeiras chegando de Kombi, mas ninguém pode falar nada dele. Não usava nada do clube, a Kombi de transporte. O presidente chegava. E sempre foi muito digno. Depois veio o Arnaldo Tironi. Que a gente sabe como é que foi, tá? O time caiu, que queriam matá-lo, porque ele estava na praia um dia depois do time cair. Teve isso. Não foi uma coisa muito esperta da parte dele, mas... E aí veio o Paulo Nobre. Olha como demorou para a coisa chegar. O Palmeiras caiu e tal. Chegou no fundo do poço para poder aparecer alguém que pudesse fazer alguma coisa. O São Paulo
Tem alguém? Será que tem? Não sei. Tinha o Albílio Diniz, infelizmente já se foi, mas também nunca demonstrou nenhum tipo de entusiasmo de ser alguém para... Ele gostava sabe, do buchicho, mas diretamente entrar, ou talvez tenha tentado e percebeu que era tempo perdido, né? Que não ia conseguir fazer grande coisa. Aí ficou isso aí. Ficaram os filhotes do Juvenal Juvencio. E sem o carisma do Juvenal, porque o Juvenal tinha uma coisa... O Juvenal, eu não via muitas virtudes nele, mas uma coisa, ele era carismático. Quando ele falava, os caras paravam para ouvir. Então, ele era um cara que, né, se impunha. Aí, quando o André Sanches entrou no meio, o André Sanches engoliu ele, botou ele no bolso. Aí acabou, até o carisma dele acabou. Foi quando o São Paulo rompeu, começou a perder jogos no Morumbi, aí começou uma série de situações. Mas ele pelo menos tinha carisma. Agora nem isso, né? Agora... Mas ficaram os filhotes dele. É o esquema, saiu aquele conselho consultivo de alto nível. Quando eu estou falando alto nível, não estou falando de dinheiro não, tá? Estou falando alto nível intelectual, alto nível de competência. Eram pessoas de um nível elevado. Trocou-se aquilo pelo Juvenal Juvencio, que era o oposto daquilo, né? E aí vieram os filhotes do Juvenal Juvencio. E são eles que estão aí. Só que sem o carisma dele, sem a força política que ele tinha. Vários grupos, tem o Juvenal 1, Juvenal 2, Juvenal 3, e eles têm que conversar entre eles para que você consiga eleger um presidente. Mas para você atender o interesse do Juvenal 4, o Juvenal 5, você vai ter que ceder alguma coisa. E nessa sede daqui, sede de lá, você acaba ficando fragilizado. E aí que acontece esse tipo de situação que está estourando agora no Júlio Casares. Vou ter que fazer um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E a gente tem o vídeo do Leco, é isso? O Leco deixando também a reunião do Conselho Consultivo e chegou até a esbarrar ali no portão. Não sei se numa tentativa de acelerar para evitar o contato ali com aquelas duas pessoas que estavam protestando. Enfim, a gente tem o vídeo do Marcelo Braga, do GE, esse vídeo aí do Leco deixando a reunião, ó. Esbarrou no portão até, deixando a reunião do Conselho Consultivo e que ele recomendou, né, a permanência de Júlio Casares. A imagem é do Marcelo Braga, do GE.